Qual a pergunta de hoje? Teve uma pergunta aqui interessante, Pai Damião. Diogo Caetano, ele pergunta: Pai Damião, em que momento o Senhor despertou para a luz? Obrigado pela oportunidade de aprender a ser um ser melhor através da luz que o Senhor irradia. Te amo, te amo, te amo. Qual o nome desse rapaz? Diogo Caetano. Diogo. Muito grato pela sua bênção em dar a oportunidade para esta fala, não é? Diogo e todos que estão em conexão conosco, não é? Despertei-me para a luz após um trajeto enquanto estive no planeta Terra em missão. Estive em tempo de Galileia, eis a penúltima encarnação, mas em um outro momento decidi também estar aqui. Digo decidir, pois existiam outras opções de outros planetas a serem verificados em termos encarnatórios. E decidi novamente ingressar no planeta Terra para o direcionamento no século XIII, aqui neste planeta, na cidade de Bordeaux, França, juntamente com alguns legionários, e assim tive como campos de templários, não é? Já vim acompanhando todo o desenvolvimento do século VII, século X e século XII, aqui me estabeleci, cruzando até um pouco o século XIII, nascido na cidade de Bordeaux, não é? Então, neste movimento como templário, como cavaleiro templário, estive diante da ordenança da igreja, diante de todos os ensinamentos, diante das organizações que ali se faziam, diante do campo de Deus, diante da pacificação, diante da palavra, e estive também em campos inquisitoriais, no qual estive também em julgamentos, provocando julgamentos, diante de caçadas de pessoas que estivessem contrários à luz, no qual me arrependi posteriormente, que falarei daqui a pouco, diante de julgamentos nefastos que ali eram colocados por pessoas muitas vezes tão puras de coração, mas levadas à purificação do palo santo diante da fogueira, pois existia uma crença de que o fogo purificava e purificava a alma para elevação a Deus, expurgando-a. Então estive presenciando carbonizações de diversas pessoas, curandeiras, benzedeiras, pessoas que tinham adversidade para o modos de como a sociedade se plasmava, inclusive com os dogmas que ali estavam estabelecidos diante da geografia, diante da astronomia, da astrologia, todos colocados como contrários à luz, como bruxos e bruxas. Assim, ceifei a vida de muitas pessoas, enquanto vestes encarnatórias naquela época, e diante de todas essas vestes, em um ato de uma noite em que estava nos meus aposentos, digo os meus aposentos porque estava em carne, não é? Hoje não tenho mais aposentos por conta da luminosidade de colônias que seguimos e dimensões. À época, no aposento, no relampejo desta noite, daqui a pouco falo também o chateau, não é? Diante do relampejo da luz, chateau é como se chamavam castelos, não é? De recolhimentos, não é? E diante do relampejo da luz, eis que se apresenta um campo que não conseguia decifrar por não ter vestes definidas, mas como se estivesse em um perfil à luz. Não conseguia identificar se era masculino ou feminino à época. Então, disse:
Jacques de Louvois, que estava como o nome de Louvois, e Jacques como sendo o nome que assim estava plasmado. Eis um trabalhador da luz. Lembre-se das suas últimas vestes. Não deixe que o seu campo corpóreo corrompa o seu espírito. Levanta-te e liberta a todos que estão aguardando a sua mão ceifadora. E a luz desapareceu. Diante daquele relampejo em que sentiram um amor invadindo o cardíaco, o peito, levantei-me, não vesti as armaduras e vestes de outrora, e nem outras vestes propícias a julgamentos. Levantei-me com vestes discretas e fui até os calabouços, até as prisões, até as gaiolas, como assim eram chamados, e abri gaiola por gaiola, calabouço por calabouço. Abri todos, libertando a todos, libertando a todos que estavam ali aguardando julgamentos perpétuos de morte, um desastre da humanidade. Então libertei a todos, Em um ato de arrependimento, fiz a partir de então, daquele momento, como um cavaleiro da ordem de Deus, formando a ordem dos cavaleiros da ordem de Deus, libertando a todos que estivessem aprisionados por serem divergentes às ordenanças e dogmas à época. Não preciso dizer que paguei com a própria vida, não é? Por conta destes atos. Mas tive a oportunidade de, por 5 anos posterior a isso, iluminar o meu percurso, resplandecer o meu jardim, diante do despertar do sono que estava corrompido pela matéria, assim como disse a luz, que estava corrompido pela matéria, para que eu me levasse para as verdadeiras vestes do meu espírito, das fagulhas iluminativas que ali estive. Então, por 5 anos, estive durante mares, percorrendo Grã-Bretanha, percorrendo o litoral de África, litoral de África, onde se vocês conhecem como Marrocos, engrandecendo de outros países também. Passei pela Espanha, libertando, abrindo portões de muitos inocentes, que o único pecado era cumprir os seus propósitos diante das suas sabedorias ancestrais. E naquele momento em que estava aguardando ser guilhotinado, a mesma luz surgiu. Antes do carrasco, como vocês falam, não é? Antes do carrasco, soltar a corda para que a lâmina assim decapitasse, a mesma luz apareceu e falou para mim: Jacques, retorna-te à luz que sempre te pertenceu. Fecha-se os olhos da matéria para abrir os olhos do espírito.
para toda a eternidade. Não temas a lâmina que cruza o corpo, pois este já não mais te pertence. Por tuas mãos libertastes dignos obreiros de Deus, frutificando os ensinamentos que os cavaleiros de Deus seguirão por todos os territórios ali plantados. Liberta a tua alma e segue comigo para as ordenanças da luz. E assim como ele disse da luz, escutei cornetas ensurdecedoras, que à época não sabia distinguir se eram cornetas materiais ou cornetas já celestiais. E foi justamente no ato em que a cabeça foi decapitada, não é? A lâmina cruzou o corpo e a cabeça. E então libertei-me o espírito seguindo aquela luz, que posteriormente fui identificando aquela luz que sempre me guiava em ensinamentos, em cumprimento de propósitos neste planeta e em outros planetas, como se fossem peregrinos, missionários, que comecei a adentrar, lembrando-me de vários ensinamentos de Jesus, a época da Galileia em que estive também, lembrando vários ensinamentos, recordando a magnitude da consciência. E eis que, em um determinado momento, foi apresentado a grande proposta de tocar almas. Tocar almas, mas desta vez nas vestes de um preto velho. Com vestes de um preto velho. E já estou aqui neste planeta como vestes de Pai Damião há aproximadamente 250, 280 anos, tocando almas. Assim como você, Diego, não é? Sim. Assim como você, Diego, tocando almas, elevando e compartilhando todos os aprendizados que tive diante da lamparina de luz que ali relembrou-me enquanto estive encarnado do quanto o propósito magno és a seara da luz de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, resplandecendo grandes aprendizados. E eis que aqui estou, diante de civilizações que já presenciei nascerem, desaparecerem, florescerem, crescerem, diversas gerações. E aqui estou para auxiliar no plantio ainda maior da nova terra. Assim, estendendo as minhas mãos, porque quando estamos em estados mais dimensionais, não temos apenas duas mãos, temos feixes de luz como mãos. Para todos vocês, todos, diante do amor ágape que estive envolto, diante do amor ágape que somente o amor transforma o que é dor em luz. Somente o amor, sem negligenciamentos. Então, caríssimos, diante do amor, não criem reservas.
Não crie reservas. Ame. Começando a amar o seu algoz. Ame. Perceba que o seu algoz é a pessoa desafiadora para que você floresça no amor. Enquanto você não o perdoa e não permite que o amor floresça, o campo fica dificultoso de plantio. Ame o seu algoz. Primeiramente, restabelecendo que tudo está orquestrado nos devidos ensinamentos como desafios e não problemas. Pois tudo que aconteceu na sua vida não foram problemas, foram desafios. Foram desafios que, orquestrando com a fé, orquestrando-se na existência de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, você resigna-se e permite que o amor floresça. Porque somente o amor transforma. Somente o amor. Para aqueles que te machucaram, ame-os. Para aqueles que viraram as costas, ame-os. Para aqueles que voltaram palavras tão deletéricas, ame-os. Para aqueles que estão em processos obsessivos há anos, quer sejam encarnados ou desencarnados, ame-os. Ame-os. Transmita amor no lugar de rejeição, de revolta, pois isso eles já têm. Isso eles já fazem parte do campo energético deles. A rejeição, a ausência do amor, desprezo, maledicência. Ame-os. Ame-os. Ame. Liberte-te do que prende o seu coração, a humanidade. Todos vocês estão sendo colocados para os ensinamentos do amor. Ame a todos. O que cada um irá fazer com o prato de amor que você distribui é o livre-arbítrio de cada um em vigência. Ame-os. Enxergue Deus nos olhos de todos, mesmo daqueles que são grossos, inescrupulosos, maldosos. Enxergue Deus nos olhos de todas essas pessoas. Reze por essas pessoas. Reze. Reze porque em algum momento de fraqueza você pode estar no lugar desta pessoa, fazendo a mesma coisa. Reze, porque rezando pela esta pessoa que você rejeita e aponta e julga, você estará vigiando também os seus atos, palavras e comportamentos, para que você não se torne esta pessoa. Reze. Enxergue Deus nos olhos. Comece a enxergar Deus nos olhos dos seus inimigos, dos seus desafetos, de pessoas que vocês rejeitam. Enxergue Deus. E enxergarás pedidos de socorro, crianças feridas, seres humanos feridos. Todos têm uma história, caríssimos. Todos vocês têm uma história. Todos vocês têm uma história. Os seus inimigos também têm uma história. Eles nasceram igual a vocês. Os seus inimigos nasceram iguais a vocês. Uma mãe pariu eles também. Uma mãe pariu. Ele vem de uma família. Dentro dos desafios familiares, o mais inescrupuloso, ladrão, homicida, tem uma história. Tem uma história. Orem pelos presídios, para as pessoas que estão encarceradas. Não como um ápice, como se vocês estivessem no alto de um pedestal,
olhando para baixo, mas orando para seres em experiência humana que precisam de gotejamentos de luz, de consciência. Rezem. Rezem para os sistemas carcerários. Rezem. Coloquem-se à disposição pelo menos uma vez na semana para rezar para o sistema carcerário. Façam a sua parte, caríssimos. Façam a sua parte. Assim seja. Isso tudo provocado pela pergunta do nobre Diogo Caetano, não é, Diogo? Sabe que eu não consigo responder de uma maneira simplificada, não é? Sim. Simplificada. Então, ame. Ame a todos. Ame a todos, indistintamente. Ame a todos, indistintamente. Isto é um plantio, não precisa começar pensando que é de hoje para amanhã. Comecem o exercício. O primeiro passo é começar. O segundo passo é prestar atenção na caminhada e exercitar. O terceiro passo é exercitar. O quarto, exercitar. Quinto, exercitar. Sexto, exercitar. Exercitem. Exercitem o amor, pois o planeta Terra é um planeta escola do amor. Todos os espíritos que vêm até aqui encarnado vêm aprender o que é o amor diante das adversidades. Seres de diversas orbes, de diversas dimensões, materializados em uniforme pelas vestes humanoides, para aprender o que é amor, amar as diferenças, restabelecendo que na realidade são únicos. São únicos. Macrocélula, microcélula. São únicos. Únicos. Parece simples, não é, caríssimos? Mas digo a vocês, possível e profundo. Basta que cada um esteja devidamente no seu lugar. Devidamente no seu lugar, como tarefeiros da luz. Lembre-se, estamos juntos. Cada um segurando nas mãos. Confie, seguro nas minhas mãos. Ouço as orações. Pai Damião, socorre a minha família, socorre o meu filho, socorre o meu pai, a minha mãe, me socorre neste momento, dai discernimento, coragem. Ouço, caríssimos, ouço bastante as suas orações, assim como os nobres pretos velhos que estão em legião, a todos vocês, acreditem. O cheiro que adentra a sua casa de alecrim, de alfazema, de tantas outras vestes cítricas às vezes, o fumo é o sinal da nossa presença. E continue com o copo com água na cabeceira da cama.